E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E hoje nós vamos falar de uma galera da Marvel Comics, o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, ou os Quatro Fantásticos, como foi conhecido aqui no Brasil lá nos anos 60. Em inglês, Fantastic Four. Criado em 1961, a família do Quarteto Fantástico ajudou a estabelecer a Marvel como conhecemos nos dias de hoje. E depois de 60 anos de sua criação, o grupo não mudou nada, tanto nos quadrinhos, nas animações ou no cinema. O Quarteto Fantástico continua moldando os alicerces do mundo nerd. Criado por Stan Lee, numa época de crescimento dos quadrinhos de heróis, o Quarteto Fantástico foi a primeira publicação da Marvel. Tudo bem que muita coisa da Timeline Comics seria reaproveitado pela editora, mas em novembro de 1961, com o lançamento da Fantastic Four 1, nascia a Marvel Comics. Inovadores na época, o Quarteto Fantástico não era apenas um grupo de super-heróis. Sempre com muita ficção científica, eles eram grandes exploradores e principalmente uma grande família. Surgindo alguns anos antes dos Vingadores e dos X-Men, o Quarteto Fantástico foi a primeira equipe de heróis a surgir na Marvel e se manter atual até os dias de hoje. Agora vão algumas curiosidades sobre esse grupo fantástico de heróis e aventureiros. Eu não espero que você fique surpreso com tudo que for falar neste vídeo, apesar que seria ótimo se ficasse. Mas ainda assim, divirta-se ao conhecer um pouco mais dessa família que ajudou a pavimentar a base por onde se construiu o universo Marvel. Os superpoderes do Quarteto Fantástico foram obtidos quando um foguete espacial experimental projetado por Reed Richards atravessou uma tempestade de raios cósmicos durante seu voo experimental. Depois da aterrissagem forçada do regresso à Terra, os 4 tripulantes da nave descobriram que tinham ganhado novos poderes. Como muitos sabem, o Quarteto Fantástico é composto na maior parte das vezes pelo Reed Richards, o Senhor Fantástico, Sue Storm Richards, a Mulher Invisível, John Storm, o Tocha Humana e Benjamin Green, o Coisa. Uma das curiosidades mais conhecidas sobre os personagens é que sua personalidade e poderes são claramente inspiradas nos 4 elementos gregos. O Senhor Fantástico é a água. Além do corpo elástico e fluido, Reed Richards possui uma personalidade serena que pode facilmente se alterar. A Mulher Invisível representa o ar, capaz de ficar invisível e projetar campos de força. Sue é a mais adaptada para tudo, calma como uma brisa ou revoltada como um grande furacão. Coisa representa a terra. Com um corpo rochoso, Ben Green é um personagem que expressa facilmente tudo que sente, além de ser a base da equipe em muitos momentos. Tocha Humana representa o fogo. Seus poderes dispensam comentários. É o jovem da equipe, incansável como um incêndio. Vingadores. Aqui vai um fato para confirmar ou negar. A regra é que todo herói do universo Marvel é ou já foi um Vingador. No Quarteto Fantástico, todos já foram Vingadores, incluindo os membros honorários. Todos com exceção do Tocha Humana, o único que não foi um Vingador. Reed Richards é um gênio e isso não há como negar. Além de ser uma das 2 cabeças que comanda o grupo, ao lado da sua esposa, Reed foge um pouco de ser um herói físico, encontrando na ciência muitas das respostas para enfrentar vilões e inimigos. E não é só isso, Reed Richards criou seu próprio campo científico. Inspirado pela saga da Fundação de Isaac Asimov, Reed criou, ou melhor, pôs em prática a psicohistória, que nada mais é um campo científico em que se analisa e prevê eventos futuros graças às equações e cálculos matemáticos. Mocinha em Perigo. Durante o período inicial da publicação do Quarteto Fantástico, a Sue era a típica donzela em apuros. A maioria das capas das primeiras edições sempre mostrava a Sue em perigo enquanto o resto do Quarteto Fantástico tentava salvá-la. Porém, passado essa fase, Sue sempre foi uma personagem feminina e forte. Mesmo conciliando sua vida como esposa e mãe e com a sua vida de heroína, Sue é a que tem um pulso mais forte na equipe, fazendo tudo em seu alcance para salvar as pessoas que ama. A morte no Quarteto Fantástico. Enquanto Reed e Sue estavam fora do edifício Baxter para resolver problemas próprios, um grupo conhecido como o Culto da Zona Negativa conseguiu acessar o prédio e conseguiu acessar um portal para essa dimensão. Uma vez dentro,
o culto conseguiu liberar um exército quase interminável de insectoides. Para piorar tudo, Ben estava sem seus poderes e tanto ele quanto Johnny ficaram encarregados de cuidar dos filhos de Red e de Sui, além das crianças da Fundação Futuro. E para fechar o portal, seria necessário alguém acessar a zona negativa e cortar a conexão por dentro. Ben estava pronto para fazer o sacrifício quando Johnny entra no portal. Aí, ele utiliza sua flama para queimar grande parte do exército e fechar a conexão. O Aniquilador então ordenou que ele abrisse, mas ao recusar, Johnny é morto. Lógico que futuramente ele seria ressuscitado e voltaria para a Terra. Mas foi um período nebuloso para o Quarteto Fantástico, que acabou se tornando a nova Fundação Futuro e incorporando o Homem-Aranha à equipe. O Imortal. Se não foi ferido em batalha ou revertido em sua forma humana, o Coisa é virtualmente imortal. Isso acontece por ser feito de pedra e ter uma resistência muito maior às doenças humanas. Basicamente, ele não envelhece e não adoece fácil. Então, caso não seja ferido, o que ainda é mais difícil, ele não morre. Diz a lenda que o Coisa é alter ego do Criador. O Coisa foi criado com um propósito além de ser um brutamontes na equipe. O principal propósito era representar o alter ego do Jack Kirby, um dos criadores do herói. Muita coisa pode ser vista ali na personalidade do herói em paralelo com a de Kirby e também com o fato que ele também é judeu. Realidades alternativas. Quando acontece um reboot, ainda mais com o Quarteto Fantástico, isso causa um grande burburinho entre os fãs, até pelas liberdades criativas que tomam em relação às HQs. Mas considerando que é uma dimensão alternativa, isso é o de menos. No universo Ultimate, o Quarteto Fantástico acabou de forma curiosa. Após o Ultimato, o Reed Richards propôs em casamento a Sui, mas ela recusou. A equipe acabou se separando, com Johnny indo viver na pacífica França e Ben alistando-se na SHIELD. E Sui continuou suas pesquisas científicas e Red voltou para sua família biológica. Porém, acabou forjando sua própria morte e tornando-se o vilão inimigo supremo. 10 heróis da Marvel que já fizeram parte do Quarteto Fantástico. Como todos sabem, o Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Coisa e o Tocha Humana são conhecidos por fazerem parte de uma das maiores equipes da história da Marvel. Acima de tudo, uma família de cientistas, aventureiros, cosmonautas e exploradores. Mas uma vez ou outra, eles precisam de uma folguinha. Isso aconteceu mais de uma vez nos quadrinhos, e o que fez com que outros personagens da editora assumissem um lugar no Quarteto Fantástico. Por isso, aqui eu reuni pelo menos 10 heróis da Marvel que já estiveram no quarteto, seja como substitutos temporários ou como membros honorários da equipe. Motoqueiro Fantasma. Embora seja mais conhecido pelas histórias que mesclam elementos de terror e sobrenatural, o Motoqueiro Fantasma também teve uma passagem breve pelo Quarteto Fantástico. É uma história insana envolvendo uma Skrull fugitiva que sequestrou a família fundamental e reuniu 4 heróis para um novo Quarteto Fantástico. No caso do motoqueiro, ele foi convocado pela Skrull disfarçada como Sue Storm, a Mulher Invisível. Essa participação aconteceu nos anos 90 e durou pouco tempo. Ainda no novo Quarteto Fantástico, temos um personagem cujo histórico com a equipe é sensacional. O incrível Hulk também foi convocado pela Skrull disfarçada de Mulher Invisível e acabou se juntando ao Motoqueiro Fantasma e outros 2 membros. E nessa época ele estava com uma persona do Joey Fixed, o mafioso que operava em Las Vegas e tinha pele cinza. O curioso, no entanto, é que durante anos o Hulk nutriu uma rivalidade bem famosa com Coisa, de modo que os dois se enfrentaram durante muito tempo, sempre gerando curiosidade dos fãs para descobrir quem era o mais forte e o mais poderoso. A passagem do Hulk pela equipe também durou pouco tempo, mas foi bem recebida pelos fãs. O terceiro membro do novo Quarteto Fantástico foi ninguém menos que o Wolverine, o mutante mais arroz de festa da Marvel, que já esteve em todas as equipes possíveis, além de ser um participante fixo dos X-Men. Na história original, os membros originais do Quarteto Fantástico se livram com certa facilidade e se juntam aos novos membros para impedir a Skrull. Contudo, o mutante canadense e os demais integrantes do novo Quarteto Fantástico retornaram brevemente em uma aventura posterior para resgatar o Tocha Humana, que estavam em apuros. Nessa aventura,
Wolverine sem querer acaba dilacerando parte do rosto do Coisa, que teve que usar um capacete de ferro durante alguns meses. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha talvez seja o mais importante de todos os membros do novo Quarteto Fantástico. Até porque sua aproximação com a família fundamental não começou e nem acabou aqui. Ele também foi chamado pela Skrull fugitiva e participou brevemente de uma aventura. Porém, ele já havia lutado ao lado do quarteto original por ser amigo do Tocha Humana. Aliás, essa amizade acabou trazendo grandes consequências durante a trama na qual Johnny Storm se sacrifica. Por ser dado como morto, ele é substituído pelo Peter Parker, formando a Fundação Futuro. Tempestade. Wolverine não foi o único mutante a dar as caras no Quarteto Fantástico, e uma das adições mais interessantes da equipe foi a Tempestade. Mas para explicar sua presença no grupo, é importante voltar até uma das sagas mais bombásticas da editora, a Guerra Civil, na qual a comunidade dos super-heróis foi dividida em dois grupos. Reed Richards e Sue Storm ficaram em lados opostos e tiveram que lutar entre si para defender seus ideais. Quando a guerra acabou, os dois decidiram tirar um tempo para repensar seu casamento. E aí entraram dois substitutos para liderar a equipe. Ororo Munroe tomou o lugar de Sue junto com Pantera Negra. Miss Coisa. Uma adição bem curiosa à equipe. A Miss Coisa não é lá a heroína mais popular ou conhecida da Marvel. Na verdade, ela só entrou para a equipe porque o Senhor Fantástico levou o quarteto em uma viagem pelo tempo e pelo espaço, e pediu que cada um encontrasse seu próprio substituto. Acontece que o Tocha Humana simplesmente se esqueceu dessa tarefa, e de última hora, Johnny chama sua namorada da época, a diva e cantora pop Darla Darling, que nem sequer tinha poderes. Para contornar isso, ele dá uma armadura antiga do Coisa e ela assume o nome de Miss Coisa. A participação de Darla conquistou vários fãs dessa equipe substituta, e ela até desenvolveu um breve relacionamento com o próximo item da lista. Scott Lang pode ser bem conhecido hoje nos cinemas como o ladrão charmoso que ganhou uma chance de redenção ao se tornar um herói. Nas HQs, ele também tem uma origem similar, mas acabou sendo recrutado para o Quarteto Fantástico depois que o Senhor Fantástico é tido como morto em uma batalha contra o Dr. Destino. A equipe precisava de um cientista para assumir o lugar de Reed Richards, e a primeira opção de Sue Storm foi o segundo Homem-Formiga. Ele foi bem recebido pelos membros e conquistou o carinho de todos. E depois até foi convocado novamente para fazer parte dessa nova versão da Fundação Futuro, quando o quarteto original foi viajar pelo tempo e pelo espaço. Medusa. A Medusa também foi convocada para fazer parte dessa equipe substituta do Quarteto Fantástico, a pedido da própria Mulher Invisível. No entanto, ela já era uma personagem bem importante para a equipe anteriormente. Curiosamente, ela sempre teve uma proximidade grande com a Sue Storm. As duas se tornaram grandes amigas e lutaram juntas em várias ocasiões. A Mulher Hulk pode ser conhecida por suas associações com o Hulk, o seu primo superpoderoso, e os Vingadores. Mas ela também tem o seu lugar bem especial guardado no coração dos membros do Quarteto Fantástico, já que sempre foi uma aliada muito importante para o grupo. Originalmente, ela substituiu o Coisa após as Guerras Secretas originais. Nessa época, ela fazia parte do quarteto e dos Vingadores ao mesmo tempo, e sempre se dedicou com afinco aos dois grupos. Ao longo dos anos, ela até retornou para outras histórias da família fundamental, mas só voltou para a equipe durante a fase em que o Homem-Formiga, Medusa, Miss Coisa substituíram os heróis originais. E no caso da Mulher Hulk, foi a pedido do próprio Coisa. Multiverso Marvel nas HQs. Não é só o universo cinematográfico da Marvel que anda tratando o multiverso como um importante tema de suas histórias. Nas HQs da Marvel também sempre estão com um pé no tema, principalmente nas histórias envolvendo o Quarteto Fantástico. Em uma edição recente do Quarteto Fantástico, eles descobriram a porta para explorar esse complexo multiverso. E é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje contando algumas curiosidades sobre o Quarteto Fantástico. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like no nosso canal. Se você não gostou, deixe um dislike também. Você também pode se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber notificações. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau!